Deixa eu mostrar para você a estrutura mestre de um prompt avançado que eu uso para poder arrancar do chat GPT roteiros de conteúdo com copy para publicar nos stories do Instagram, porque todo mundo sabe, né, que o chat GPT é uma excelente inteligência artificial, só que a resposta que ele entrega para você é muito próximo da pergunta que você faz. Então, se você ficar usando só promptzinhos básicos, é isso que você vai ter como resposta dele também. E tem muita gente que não sabe como criar um prompt mais avançado para poder pedir para ele um conteúdo muito mais sofisticado, um conteúdo que, ao invés de ser só uma mera diquinha para manter os stories cheios, é um conteúdo que tem copy, um conteúdo que tem persuasão, um conteúdo que ajuda de fato a criar credibilidade, a criar autoridade, a criar comportamentos para as pessoas terem vontade de querer saber mais sobre aquilo que você está falando e sair imediatamente dos stories, avançando para dentro dos seus funis de vendas ou ficar com a sementinha plantada ali, ó, que é o benefício direto e benefício indireto que uma conversa como essa gera na cabeça da audiência do lado de lá, né? Então, um prompt como esse daqui, ó, que ele tem, ó, 29 páginas do doc, é extremamente avançado. É um único pedido. É um pedido extremamente avançado para o chat GPT devolver um, um roteiro de stories para publicar. Deixa eu colocar ele para rodar aqui para você ver. Ó. Se a gente contar aqui a quantidade de palavras, ó, ele está com 6.820 palavras. Isso porque eu nem coloquei material nenhum aqui, ó, nesse campo onde eu costumo colocar algum material guia. De repente eu coloco um site aqui, às vezes eu coloco um bloco de texto de algum lugar que eu gostei para ele usar como base para criar o roteiro, né? Mas você vê que é um monstro. 29 páginas de doc, tem gente que escreve e-book que é menor que isso aqui, pô. Aí o que que ele vai devolver para a gente com um pedido, diante de um pedido desse aqui? Ele também devolve um roteiro muito mais sofisticado. Vamos colocar aqui para ele. Vamos fritar nele aqui para você ver, ó. E aqui no próprio chat GPT também. Criar um prompt desse, colocar para rodar no GPT gratuito, que é o 3.5, não adianta, né? Você vai criar um baita de um prompt avançado e vai colocar para rodar num modelo de inteligência que é o modelo menos inteligente. A começar pelas limitações dele, porque dependendo do tamanho do prompt, você não consegue rodar na versão gratuita. Esse aqui é um deles, por exemplo, ó. Se eu pegar todo esse prompt aqui e colocar na versão gratuita, ele não roda. Ele não roda. Que ele fala que o prompt é muito grande, que tem que fatiar ele, coisas do tipo. Então, se eu coloco para rodar no GPT-4, que é a próxima versão ali mais inteligente, deixa eu atualizar aqui a página para carregar. Agora, GPT-4 é a versão mais inteligente. Ele mesmo fala aqui, ó, ótimo, ótimo para tarefas do dia a dia. Aqui é modelo mais avançados para tarefas mais complexas. Aí ele já consegue ler o prompt e responde para mim num nível muito mais sofisticado que essa versão gratuita, né? Olha só como ele vai entregar o roteiro para mim. Esse roteiro de stories eu gravo ele ou eu monto ele o jeito que eu quiser na hora da publicação. Ele está colocando nas minhas mãos um roteiro, um conteúdo com copy, extremamente alinhado com aquilo que eu coloquei nas orientações ali para ele. Eu posso pegar esse roteiro aqui e publicar lá nos stories como, em texto, como se fosse slide mesmo assim, ó, que ele sempre vai entregar desse jeito. Eu posso publicar dessa maneira. Como se fosse cada pedacinho de texto um slidezinho, né? Aí eu publico ali 10 slides. Eu posso até aproveitar esse material para transformar num carrossel e publicar no feed. Mas volta com a conversa para cá, vamos permanecer na estratégia aqui em torno dos stories. Ou eu posso pegar esse material e criar e gravar ele como se fosse o vídeo. Tá aqui o roteiro. Sabe quando você sente que o seu negócio poderia estar rendendo muito mais? Tá na hora de transformar essa sensação em realidade com ferramentas que realmente funcionam, não com balelinhas por aí. E com prompts avançados de ChatGPT, você vai muito além do básico, que é o que a maioria fica ali só arranhando a inteligência, né? E alcança resultados que antes pareciam totalmente fora de alcance. Vamos arrumar o rumo do seu negócio aí, começando agora essa conversa. Isso que eu tô falando para você aqui, ó, eu tô lendo aqui. Então você pode pegar um roteiro desse e gravar um vídeo para colocar lá nos stories, ou pode colocar, como eu gosto de fazer também lá, a sequência de slides, né?
Então, vê, ele entrega uma conversa extremamente sofisticada aqui e lotado de técnicas avançadas de comunicação por trás. Se eu perguntar para ele aqui, ó, quais técnicas avançadas de comunicação você usou em cada slide? Liste. Se eu pedir isso aqui para ele, ele vai listar. Para você ver aqui as técnicas avançadas que tem aqui por trás. Mas nem esse vídeo aqui não é para isso. Eu já até fiz esse movimento em outro vídeo. Esse aqui é para te mostrar a estrutura do prompt. E tem mais vários outras técnicas avançadas aqui. Você vai pedindo, você vai perguntando quais objeções que ele usou, ele vai te entregando tudo. Só que tudo isso está lá no prompt já. E é isso que eu quero que você veja, que são os bastidores dos bastidores, né? É o que está por trás de todo aquele pedido. Então, ó, se você vê, se você rodar aqui numa versão aqui, por exemplo, na versão 4.0, você já desce para um nível de inteligência. Se você pede para essa nova versão, não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, da data da publicação, essa aqui é a mais nova. Até ele diz aqui, é o modelo mais novo e mais avançado. Você desce, vou trocar aqui então. Troquei, deixa eu atualizar para sair esse aqui, ó. Pegar um chat novinho, 4.0. Troquei aqui, ó. Tô rodando agora no 4O, que é o Omni. GPT-4 Omni, ó, que é ainda mais avançado. Aí ele me entrega um outro nível de resposta aqui em torno do roteiro. Então, ó, tá vendo? Ele já traz aqui, ó, qual é a técnica que está sendo usada. Aqui também, tá vendo? Ó, eu nem pedi isso no roteiro, mas ainda assim tá aqui, ó. Dominar a arte do copywriting pode transformar o seu negócio. Prompts avançados são a chave para essa transformação. Imagina aumentar as vendas apenas ajustando palavras. E por aí vai. Ele entrega o roteiro, já entrega aqui uma conversinha mais sofisticada, já vai trazendo aqui essas técnicas. E tem também os geradores aí, né? Tem aqui um gerador de stories, que é um GPT personalizado. Se olhar por trás dele aqui, ó, tem um prompt aqui bem avançado aqui, orientando a atuação dele como esse assistente personalizado, e mais vários documentos que eu subi aqui, lotado de regras e exemplos e solicitações. Mas no fim das contas, você aciona ele aqui para usar, né? Se eu rodo esse roteiro, se eu rodo esse prompt avançado aqui, aí ele me entrega uma conversa ainda mais sofisticada. Então, à medida que você vai mudando os modelos, você vai sofisticando a resposta que você tem. Você vê que ele muda. Dominar o copyright é o diferencial que separa um negócio de sucesso dos demais. Com prompts avançados de ChatGPT, esse domínio está ao seu alcance. Se eu perguntar para ele a mesma coisa, quais prompts, quais técnicas avançadas e tal, e por aí vai, ó, deu um feedback negativo sem querer. Mas vou colocar aqui, ó, para ele gerar de novo. Você vai avançando nos modelos, ele vai te entregando uma conversa mais sofisticada. E ele vai. Ó, é que ele já trouxe aqui. Já trouxe a meta que existe por trás dessa frase que ele está entregando. Já trouxe qual que é o estímulo que ele está usando no cérebro reptiliano. E já trouxe qual objeção que ele está lidando. Tudo isso por trás dessa frase aqui. Só que tem mais, tá? Porque se eu pedir para ele mostrar aqui, ó, as técnicas de, de retórica, elementos literários, técnicas de hipnose, de programação neurolinguística por trás de cada elemento desse aqui, ele também vai mostrar. Ele também vai mostrar. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para você a estrutura do prompt aqui, que é o ponto principal que você precisa entender dessa conversa aqui, ó. Olha só, esse prompt específico aqui, esse documento aqui, ó, ele tá com 6 páginas aqui, ó, tá vendo? É exatamente o mesmo documento aqui do prompt avançado, que está com 29 páginas, só que eu deixei só o esqueleto dele aqui para você ver. Então eu começo o prompt falando para o chat GPT aqui, ó. Estou desenvolvendo um roteiro de stories de conteúdo com copy conversacional. Isso aqui é para manter esse copy conversacional para o Instagram, porque é o tom que você vai colocar, é o tom que o chat GPT precisa entregar, se implementar no roteiro que ele vai colocar. Porque senão ele fica criando um conteúdo muito seco e acaba desmontando esse tom de conversa. Um tom de conversa é o que falta na maioria, é o que falta na maioria dos conteúdos que são entregues aí no Instagram, especialmente nos stories, né? Aliás,
essa separação que a maioria das pessoas ficam fazendo com as ferramentas do Instagram, vou chamar de ferramentas, né? O feed, aí vem o post com criativo, Reels, Stories, essa separação que as pessoas ficam fazendo é um grande erro. Toma muito cuidado com isso, viu? Tem gente que fala que os stories, por exemplo, só serve para conexão, para criar conexão. Se for para criar autoridade, vai para o feed. Se for para Toma muito cuidado com isso. Pensa bem na pessoa do lado de lá, se é isso que está acontecendo na cabeça dela. Tem um exercício fácil para você fazer, prestar e evitar esse tipo de armadilha na hora de criar os seus materiais. É só olhar para o Instagram como uma empresa e não como uma rede social. O Instagram é uma empresa. Ele é uma empresa e ele gera lucro para ele também com tudo o que acontece. E o principal meio são com os anúncios. Aí eu te pergunto, você vai lá no feed, no meio das publicações, dentro dos Reels, em todos esses lugares aí tem anúncio rodando, né? Tem. É porque existe um grupo de pessoas prestando atenção naquele vídeo. Se existe um grupo de pessoas prestando atenção em algo ali em um ambiente, aquele ambiente ele já é, ele já está qualificado para ser um ambiente de marketing. E é isso que o Instagram faz. O Instagram vai e coloca um anúncio ali, ó, na cara da pessoa, porque ele sabe que a atenção da pessoa tá ali. Por isso que aparece um anúncio ali no Reels. Por isso que aparece um anúncio no meio dos posts ali do feed. Por isso que aparece anúncio nos stories. Se fosse um ambiente, se os stories, presta atenção nisso, se os stories fossem de fato um ambiente exclusivo para criar conexão com as pessoas, o próprio Instagram não ia cortar essa conexão apresentando um anúncio aleatório de outra pessoa no meio da conversa. Ele não ia fazer isso. Porque ele sabe que se ele fizesse isso, ele ia cortar essa conexão que acontece com as pessoas. Então, esse negócio de que cada ambiente tem a sua finalidade específica é balela. Criaram isso daí para poder ter motivo para ficar vendendo coisas por. Toma muito cuidado. E eu vou te dar um exemplo contrário. Eu vou te dar um exemplo agora ao contrário para você ver o quanto isso é real. Você vai no inbox do Instagram, por exemplo, ou inbox do Instagram, ou quando você cria grupo lá no Instagram que você junta as pessoas, né? Ou quando você cria os canais, que agora eles têm os canais ali no Instagram, né? Qualquer um desses lugares, você tá lá dentro conversando com as pessoas, tá lá distribuindo os seus materiais, não aparece anúncio lá. Porque esses lugares, de fato, são locais onde você tem uma conexão mais profunda com as pessoas e eles não entregam anúncios no meio da sua conversa. Porque de fato está rolando uma conexão. Nos stories, não. Então, nos stories, você tem que tratar eles como o feed. E não interessa se é como o Reels, como o post criativo, tanto faz. É um ambiente onde algumas pessoas preferem consumir o conteúdo por ali, e se você tá com a atenção delas naquele momento, você tem que tirar essa pessoa dali e levar para dentro dos seus funis de vendas. Igualzinho faz no feed com posts normais, com Reels, qualquer material com live, qualquer material que você colocar ali. Os stories não muda. É a mesma coisa. E se é a mesma coisa, então os pedidos têm que ser na mesma linha. Então, o conteúdo que você entrega tem que ter, sim, persuasão. Tem que ter a intenção de tirar as pessoas dali e levar para os locais mais profundos. Por isso que o prompt fica desse jeito. Por isso que tem tanta técnica por trás. Então, veja só a estrutura que eu uso aqui, ó. Eu sigo essa linha de raciocínio. Aqui no começo, eu simplesmente aviso para ele qual que é o pedido, né? Tem outra coisa que é muito importante aqui dentro de tudo isso. Evite a todo custo pedir para o chat GPT se comportar como se fosse um especialista, se comporte como um copywriter, se comporte como um social media, o melhor do mundo. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está deixando ele livre para usar qualquer social media que seja para ele uma referência. Qualquer copywriter que seja para ele uma referência. E quando se trata de conteúdo com copy, quando envolve copy, fica pior ainda.
fica pior ainda esse cenário, porque ele vai buscar referências lá de 1960, lá de 1950, dos grandes mestres da copy. E eles continuam sendo grandes mestres da copy, só que a comunicação evoluiu na humanidade. E aqueles ganchos, eles se tornaram obsoletos. Aquelas técnicas, muitas técnicas ainda funcionam, é claro, mas a maneira de dizer, a maneira de usar mudou. Não cola mais hoje em dia, porque a comunicação evoluiu, a mentalidade do consumidor evoluiu. E aí, quando você fica soltando aqueles ganchinhos ultrapassados, não cola mais. Então, não peça para ele se comportar como copywriter, como social media, nada disso. Ao invés disso, você vai fazer isso que eu estou te mostrando: criar um prompt lotado de orientações da maneira como deve ser a atuação dele. E aí você deixa isso no prompt ou você coloca isso num GPT personalizado assim. Vai da sua escolha. Então vamos lá. Tá aqui ó, a estrutura mestre que eu sigo nesse prompt aqui que gera stories para mim, que gera esses roteiros aqui que você tá vendo aqui, ó. E eu posso pegar um link e colocar como base, um pedaço de texto. Posso pegar um vídeo do YouTube e colocar aqui para ele, ó, para ele usar como base para criar os roteiros e várias outras coisas aí. Então aqui em cima eu coloco algumas orientações específicas do projeto, que são todas as lacunas que o usuário ele tem que preencher para o chat GPT reconhecer como que é o projeto, tá? Então tudo que eu deixo em vermelho aqui é o que o usuário está livre ali para poder escrever o que ele quiser alinhado ao projeto, que não vai alterar a estrutura do prompt. Antes eu deixava, e como todo mundo faz, né? Eu deixava várias lacunas ao longo do prompt aqui também. Aí na hora de usar, uma dor de cabeça, tem que ficar procurando onde está a lacuna aqui, é muito ruim. Então eu trouxe todas as lacunas que precisam ser preenchidas aqui para o topo. Hoje tá desse jeito aqui então os prompts que eu uso. Todas as lacunas que precisam ser preenchidas ficam aqui em cima. Aí, então o que eu coloco aqui, você tá vendo aí, não vou ficar lendo o prompt inteiro, senão esse vídeo aqui vai demorar 2 anos, né? Orientações específicas do projeto. Se você entender que tem algum tipo de orientação diferente que você sente a necessidade de colocar nesse cabeçalho, então coloque alguma lacuna que você não identificou aqui. Pausa o vídeo aí, vê, copia aí as lacunas que você precisar. Logo depois vem as regras especiais. Dentro dessas regras especiais, vem todas as proibições e as obrigatoriedades. Presta atenção. O tom que você tem que conversar com o chat GPT é um tom de autoridade. Não é esse tonzinho de bom dia, chat GPTzinho. Faça isso, por favor. Faça aquilo, por favor. Não é isso, não. Ele gosta é da chinelada. É proibido fazer isso. É obrigatório fazer isso. Não faça isso de jeito nenhum, senão você está descumprindo regra. É esse tom que tem que ser colocado aqui. Então, ó, não use emojis. É proibido usar a palavra descubra. Descubra isso, descubra aquilo. É proibido, porque isso já é balelinha, né? E a audiência já, por todos os lugares, já sabe disso. Soltou esse descubra no começo de alguma coisa, as pessoas já. Pode ser um conteúdo maravilhoso. Uma palavra dessa daqui tem potencial de derrubar a percepção de valor da audiência em relação àquilo ali. É proibido usar a palavra dicas, porque também já caiu na percepção de valor das pessoas. Isso é regra minha. Aqui, o que interessa para você é a estrutura. Nesse momento aqui, é essa estrutura que é para usar, de regras especiais. Coloque as que você quiser. Eu estou te mostrando aqui as minhas. Deixei 3 exemplos aqui, ó. Só que no prompt não são 3 exemplos. Olha a quantidade de regra que eu coloco aqui, ó. Lista de regras. Olha a quantidade. Ó, olha só, a quantidade. Tem muito mais aqui para baixo. Faça a sua lista de regras aí, proibindo ou obrigando ele a executar determinada ação que você quer. Logo em seguida vem algumas orientações sobre o tom da conversa. E aqui é um dos blocos mais importantes que você precisa criar. Olha o que eu falo para ele aqui, ó. O conteúdo desse roteiro de stories é projetado para ser mais do que informativo. É projetado para ser persuasivo, sofisticado e realmente transformador. Por isso, da copy conversacional no conteúdo, ou seja, esse material passa longe de um mero roteiro de stories com algumas diquinhas. A sequência dos slides precisa e eu vou explicando para ele, eu vou conversando com ele. O que que eu quero que você entenda aqui, ó? Esse prompt aqui, ele tem 29 páginas de doc,
É maior que muitos e-books que as pessoas escrevem aí para poder vender. Porque o que eu fiz aqui foi inverter a lógica que a maioria fica usando por aí, de ficar com esse converseiro danado com o chat GPT na hora de pedir as coisas. Não é assim? Ah, abre o chat GPT, explica para ele aqui, ó. É isso que as pessoas falam para fazer, né? Ó, chat GPT, eu quero criar tal coisa. Aí espera. Ah, lista para mim aí, chat GPT, uma estrutura para eu colocar no meu roteiro de stories. Aí espera ele listar. Ah, agora use isso. Agora faça aquilo. Ó, é proibido e fica num converseiro danado. Esse converseiro vai aumentando esse chat aqui, ó. A resposta dele vai aumentando, aumentando, aumentando. Tudo o que ele precisa seguir, tudo o que ele precisa ter como base para criar o roteiro dos stories, acaba ficando longe demais. Daqui a pouco ele nem sabe mais direito o que que você está falando. O que eu fiz foi parar com esse converseiro danado e toda a orientação e todo pedido que eu faço assim para ele, eu trouxe para um prompt só. E aí, quando eu pego esse prompt, igual eu fiz com você aqui agora, quando eu copio esse prompt todo aqui e soco a bota de uma vez aqui, ó, o pedido e o treinamento acontece tudo de uma vez. Quando ele lê o prompt, ele já entende o pedido, entende o treinamento, tudo junto numa vez só e vai. Aí eu só preciso ficar rodando mais, ajustando, dando feedback para ele aqui se tá bom, se não tá, trocando lacunas aqui no cabeçalho. Só isso. Não precisa ficar toda hora com esse converseiro, relembrando ele das coisas, que ele começa a esquecer das coisas, né? Não. É toda hora rodando aquele prompt gigantesco. Ou então usando aí seu assistente aí, se você quiser, ou usando o prompt no assistente, que aí você dobra mesmo a, a, a possibilidade de arrancar dele um roteiro ainda mais profundo, ainda mais inteligente, né? Que você vai mais fundo. Já tem todas as orientações lá no assistente e você ainda roda o prompt, fica ainda mais profundo. Então vamos lá. Tem as orientações aqui sobre o tom da conversa que ele precisa entregar. Depois eu entrego para ele alguns frameworks para ele usar como base. Também não tem só esses três, tem uma lista gigantesca lá no prompt, né? Aqui tá só o pedacinho. Que frameworks são esses? Framework que você quiser. Se você tiver outros frameworks aí que são não são exemplos, são esqueletos, são possibilidades para ele completar essas lacunas e usar como base na conversa. Só toma cuidado. Porque lá em cima você está pedindo para ele criar uma conversa muito mais sofisticada. Aí chega aqui, você entrega para ele framework de coisa de conversa ruim, vai bagunçar a cabeça dele. Peraí, você quer que eu use uma conversa mais sofisticada ou não, né? Aí vem a solicitação da atividade. Só que a solicitação da atividade ainda tem uma carga grande de orientações para ele, tá? Ó, preciso da sua ajuda para escrever este roteiro de stories de conteúdo com copy conversacional para o Instagram, com base no que foi colocado aqui. Se eu colocar aqui que o tema geral é emagrecimento, é nutrição, é para vender calçado, não interessa. O que eu colocar aqui, ele vai usar como base, seguindo essas orientações aqui, tá? Esse aqui é um trecho bem importante que eu quero que você entenda, ó. A Instagram tal, respeitando rigorosamente as regras apresentadas nesse prompt. Preste bastante atenção no campo. É obrigatório que essas palavras apareçam no Stories. É só esse campo aqui que eu coloco, ó. É obrigatório que essas palavras apareçam. Eu quero que apareça no roteiro essas palavras aí. Então tem que reforçar isso para ele. Ó, respeite a regra. E aí eu vou explicar para ele aqui, ó. Eu chamo de conteúdo com copy conversacional por ser algo muito mais avançado que um simples roteiro de conteúdo. Ou seja, a minha principal intenção é impactar e persuadir a audiência ao invés de simplesmente engajar. Aliás, eu não tenho o menor interesse em qualquer tipo de viralização aleatória. Eu não quero meras diquinhas superficiais. Você vê que é um tom autoritário. É assim que você vai conseguir persuadir o chat GPT a te entregar um roteiro muito mais profundo, um conteúdo muito mais avançado para colocar, para publicar lá na audiência. Olha só, as pessoas em todos os nichos já estão cansadas de diquinhas e altamente carentes de conversa. E altamente carentes de conversa, uma conversa profunda e impactante em torno da meta que estão buscando ou do problema que estão tentando resolver, que é o que eu trato lá em cima no cabeçalho lá, né? Ah, eu quero conversar sobre esse tema, sobre esse problema e tudo mais. Por isso da copy conversacional, tanto na campanha de vendas como nos períodos de distribuição de conteúdo, porque
esse prompt meu aqui, eu uso ele tanto para criar stories de venda, como criar stories com a carga maior de distribuição de conteúdo, né? E aí vem, ó. Entenda o seguinte, a distribuição de conteúdo puro sem copy é algo facilmente esquecido pela audiência no Instagram. Se não tem copy no conteúdo, é fácil a audiência esquecer. Além disso, pode afetar o posicionamento e me fazer perder credibilidade e autoridade. Se eu entregar um conteúdo sem copy, é isso que eu corro risco lá no Instagram. Então, já o conteúdo com copy gera conversa, conversa de negócio, gera comportamento e é algo contínuo e não finito, como no caso do conteúdo sem copy. E isso é fundamental para ultrapassar as barreiras mentais e fazer as pessoas prestarem muito mais atenção nos materiais que eu vou distribuir no Instagram, porque aumentam as chances dela prestar atenção ao mesmo tempo em que criam um desejo genuíno de querer saber mais, ao invés de ser só uma mera curiosidadezinha. E aí vai, ó. Essa orientação ela é bem grande também. Ela não é pequenininha assim não, tá? Ela é bem grandona aqui, ó. Ó, vou explicando, eu falo aqui sobre as técnicas avançadas que ele tem que usar, ó. Ó, neuropersuasão, ela usa reforço de neuromarketing, programação linguística, hipnose, retórica, elementos literários para enriquecer e fortalecer a conversa. Então, durante a escrita desse roteiro de stories, eu quero que você aplique esses conceitos para ativar as diferentes partes do cérebro da audiência e vai colocando. Só que é tudo no mesmo prompt. Você vai ver que naturalmente ele vai ficar bem grande. Depois eu trago aqui algumas associações que eu quero que ele faça no framework que eu entreguei, porque eu entreguei um framework aqui, ó, ele pode preencher do jeito que ele quiser. Mas eu não gosto de deixar o negócio muito solto. Eu prefiro deixar mais fechadinho, mostrando para ele que existem existe uma estrutura mestre aqui de comunicação e existem técnicas específicas que eu quero que ele use. Então eu trago para cá essas associações. Por exemplo, no primeiro bloco dos stories, que quando ele entrega assim por blocos, né, ó. Primeiro bloco, ele vai estimular o cérebro reptiliano. Aí ele traz slide um, tá, slide 2. Esses elementos que ele está usando aqui, ó, que você está vendo, são essas associações que estão aqui, ó. No bloco do reptiliano, você pode falar sobre a meta. Você pode, ó, a meta dele, a meta desse bloco é fazer a pessoa reconhecer o estado atual. Um problema urgente para resolver, criar um desafio. Qual a objeção que lida aqui? E a estrutura de copy e tal? E quais são os elementos que ele pode usar para poder estimular, para poder criar esse estímulo? Ele pode usar o interesse próprio, que é a busca pelo prazer, ego, status, essas coisas, né? Ele pode usar contraste, ele pode usar tangibilidade. Isso aqui não é a sequência. Isso aqui eu tô municiando ele. Ele sabe tudo isso aqui já, só que eu tô lembrando e amarrando a resposta que ele vai entregar. Então ele pode usar vários elementos desse daqui para me entregar o roteiro, né? E aí vem a lista de exemplos. Então eu trago uma lista bem grande de exemplos aqui, ó. O roteiro não tá aqui, né? Mas o que eu fiz foi literalmente isso. Eu vim aqui, gerei, gerei os roteiros aqui, né? Ah, tô aqui com um roteiro que é específico para esse ponto. Então, bom, já tá aqui, 10 slides e tal, tudo certinho. Vou pegar esse roteiro, esse modelo aqui e entregar para ele ter como exemplo. Aí foi o primeiro, aí ficou aqui. Aí trago um segundo exemplo, trago um terceiro, cada um com uma finalidade diferente dentro da estratégia ali nos stories. Aí vem o fechamento da atividade, que também é gigantesco esse pedido aqui do fechamento da atividade, ó. Olhar de baixo para cima aqui, o bicho é grande. Solicitação da atividade. Aqui, o término da lista de exemplos. Entre o término da lista de exemplos e onde recomeça aqui, ó, a gente tá na página 23. Tem mais 6 páginas aqui para baixo para poder finalizar. E o que que eu coloco aqui, ó? Eu reforço muitos. Eu reforço muitos pedidos que eu já fiz lá em cima, que é para deixar tudo amarradinho, né? Ele veio treinando, conforme ele vai lendo, ele vai treinando, ele vai entendendo qual é o pedido e treinando ao mesmo tempo, e aqui eu fecho todas as pontas. Então é praticamente uma página de vendas para convencer o chat GPT a colocar nas minhas mãos aqui um roteiro muito mais profundo. E aqui, ó, aí eu começo. E outra coisa, aqui eu amarro as pontas no sentido da atuação dele, pensando numa linha do tempo.
na hora de executar essa atividade, primeiro você vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, depois vai fazer. Eu determino para ele o que ele vai fazer. Então, por exemplo, ó, atenção, é importantíssimo seguir o mesmo tom da conversa apontado no campo conteúdo guia. Porque hora eu vou usar esse prompt para mim, hora eu vou escrever para meus clientes. E o que vai determinar o tom do material é o que está no campo conteúdo guia. Então, comece a atividade acessando obrigatoriamente o conteúdo que está lá nesse campo conteúdo guia. Não faça resumo dele, não me interessa o resumo dele. E aí vai, eu quero que você leia, e acabou o prompt aqui, ó. Eu quero que você leia esse material. Que campo é esse? É esse campo aqui, ó. Campo conteúdo guia, que é um campo que eu coloco qualquer tipo de material que eu quiser aqui para ele usar como base. Vou no YouTube, pego um vídeo e coloco o link do vídeo aqui. O que está escrito lá embaixo? Antes de executar a tarefa, de me entregar o roteiro, primeiro ele vai ler o que está lá no campo conteúdo guia, para depois ele executar. E às vezes ele me fala, às vezes não, que ele leu, né? Porque não me interessa o resumo daquele material que eu entreguei para ele. Para mim é irrelevante. O que eu quero é o roteiro. E ele tem que executar a tarefa. E não precisa ficar falando para mim, executei isso, executei aquilo. Mas às vezes ele fala, às vezes não. Olha só aqui, ó, na resposta dele. Entendido, vou montar o roteiro de stories, tal, respeitando rigorosamente as regras. E aí ele veio confirmando o que eu tinha colocado para ele. Eu também peço para ele fazer isso para confirmar, que é para ter certeza que de fato ele está escrevendo um negócio aqui alinhado com o que eu pedi. Aí ele coloca aqui, ó, sem conteúdo guia fornecido. Ele de fato, aí já que não tem conteúdo guia fornecido, então ele vai usar da inteligência dele, de fato, ali. E aí me entrega o roteiro. Então é isso que eu coloco aqui, essa é a estrutura que eu uso para um prompt mais avançado. E você vê que eu vou me aprofundando nas explicações de cada bloco desse daqui. Ah, Dani, isso aqui é a estrutura que você segue absolutamente para tudo? Não. Tem várias adaptações aí, dependendo do tipo de tarefa que vai ser executada. Mas para criar stories do Instagram, para criar roteiros de stories do Instagram, essa é a estrutura que eu sigo. Já faz um bom tempo que eu sigo essa estrutura e recomendo que você siga também. Então, agora você pode montar o seu próprio prompt avançado e a partir dele depois que você já tem essa estrutura, você pode pegar essa estrutura e montar o seu GPT personalizado, aí é a parte mais fácil, né? Montar o seu GPT, inserir esse prompt, inserir essa sequência lá dentro do GPT personalizado. Aí você pode montar o seu da maneira como você preferir, para poder, para poder criar os seus próprios roteiros adaptados aí da maneira como você quiser, ou simplesmente pegar esse prompt meu que já está pronto. É seu, pode pegar, chama de meu aí, vai usar, altera ele aí o jeito que você quiser e tá pronto. Como que você consegue pegar um prompt desse daqui? Ah, é de graça? É só acessar o link aqui embaixo que eu já vou pegar. É claro que não é de graça. Eu iria entregar de graça, pô, um material desse daqui? Não tem como, né? Mas é quase de graça. Então acessa o link que está aqui embaixo para ver os detalhes do. Eu vou entregar ele dentro de um treinamento mais, é, muito mais profundo. Isso aqui nem foi um treinamento, né? Foi só uma conversa aí que a gente tem. Vou entregar ele dentro de um treinamento mais profundo e esse prompt aí ele vai ser apresentado dentro de um processo de criação de roteiros de stories para o Instagram. E por que um processo? Qual a diferença? É porque lá nesse treinamento tem mais prompts. Tem alguns prompts que vêm antes. Prompts de estudo de público para você arrancar do chat GPT problemas e dores e desejos latentes da audiência, que é para você trabalhar com temas e tópicos que de fato existe uma demanda, ou seja, uma busca já por esses temas, que assim você cria naturalmente roteiros muito mais persuasivos só por você acertar no tema, né? Aí você vai lá, cria o roteiro. Depois de criar o roteiro, tem mais prompts ainda que eu vou entregar, que são prompts, por exemplo, o prompt que ele dá, ele pega esse roteiro e dá uma chinelada mostrando ali sugestões de elementos de neuromarketing para você melhorar aquele material, se você quiser usar com imagens, por exemplo, ele vai falar ali, vai se basear na psicologia das cores, ele vai se basear na medida áurea para poder falar dos formatos e tudo mais, né? Tem o prompt também que eu uso para poder criar imagens, se você quiser, adapta ele da maneira como você preferir. Eu vou mostrar onde que você pode adaptar ali, né? E vamos conversar sobre muito mais. Não é, é uma conversa sobre
É uma conversa focada. O link está aqui embaixo, tá? Só clicar no link que está aqui embaixo do vídeo que você já vai direto para a página aí com todos os detalhes. É uma conversa focada em arrancar do chat GPT roteiros de stories para o Instagram, só que a gente vai conversar muito mais sobre outros assuntos também, mas tudo dentro desse grande guarda-chuva, para deixar você com uma capacidade muito boa de tomar decisões em cima daquilo que o chat GPT está colocando nas suas mãos, para não ficar uma coisa, para não gerar nenhuma dependência sua do chat GPT. Ele tem que ser só o seu auxiliar. Ele não tem que ser o grande. Deveria ser, né? Seria bom, mas ele ainda não está no ponto de ser o grande fazedor de tudo. Arrancar um roteiro desse e já tá prontinho, não tem que trocar uma palavra. Todo mundo sabe que não é bem assim, né? E é por isso que nesse treinamento a gente vai conversar também sobre 5 técnicas avançadas de revisão de copy, que é para capacitar você a fazer a revisão em cima do que ele vai colocar nas suas mãos. Acessa o link que está aqui embaixo do vídeo, garante a sua vaga aí no treinamento que a gente avança nessa conversa do lado de lá. Por aqui é só. Tchau. Acesse o link aí e vamos conversar com mais profundidade lá no treinamento. Tchau.